E aí pessoal, aqui é o Barãozinho de volta para mais uma terminologia realista. Se bem que hoje não é bem um termo da real, né? Mas um conceito assim, que eu trouxe lá em 2012, como sempre, traduzindo os artigos, etc, etc. Põe o link aí na descrição, é óbvio, vocês lerem lá. Mas eu vou fazer basicamente um resumo desse artigo e comentando, obviamente, para facilitar o entendimento de vocês. Falo como se fosse um professor todo sabichão, né? Mas vamos lá, sem frescuras. Todo mundo sabe dessas campanhas anti-pornografia, anti-FAP, né? Da masturbação. E sempre é voltado pro lado masculino. Nunca é feminino, né? Porque todo mundo sabe que o maior consumidor de pornografia normal, falamos aí, pornô, essas coisas, é o homem. Se bem que mulher tem bastante também, né? Eles falam que não, mas diz alguns sites que acho que tem casos que até mulher consome mais do que homem, mas sempre é voltado ao homem. Mas hoje eu vou falar de uma outra pornografia, mas não essa pornografia normal, de putaria, não. Uma mais sutil, porém tão perigosa quanto, que é a pornografia emocional. Como eu falei, né, toda uma geração de homens aí, especialmente depois dos anos 2000, com a explosão dos peer-to-peer, eu e meu inglês caipira de novo, com a explosão do torrent, emule, casar, nossa senhora, eu sou do tempo do casar. E essas coisas todas, né, teve uma explosão de acesso à pornografia antes, né, tinha até aquela piada, porque o cara viu um pornozinho pra bater uma, tinha que ficar acordado de madrugada pra ver o cine privê ou roubar alguma revista do primo mais velho, né, pra poder ver a mulher pelada. Agora não, né? Você vai no Xvideos, vê 1000 vezes pior do que aquilo. Como é 1000 vezes pior, né? Todo mundo sabe que as atrizes pornôs, no geral, são muito mais bonitas que a mulher comum, a medianinha comum do dia a dia. E mesmo se elas tentassem fazer essa academia, etc., não ia chegar perto. Assim, ia ficar gatinhas e tudo mais, mas não chega perto. E não é de se espantar todo esse povaréu batendo vendo só nada do corpo feminino, vão ficar desensibilizados. É como o seu cara ali, que nem o usuário de cocaína, fica ali cheirando, e quando precisa de fazer uma cirurgia, alguma coisa, não consegue porque tá desensibilizado, né? A anestesia não pega. E resulta isso, que quanto mais pornô esse pessoal vê, menos vontade eles têm, né? De chegar na mulherada, de aguentar coisa. Se bem que assim, mesmo assim os caras ainda vão, né? Porque os caras querem pagar de não sei o que, de comedor e tudo. Mas mesmo assim, tem alguns que chegam ao extremo de começar a cortar, de preferir ficar batendo uma, ter que sair por aí. Especialmente quem é mais introvertido pode cair nessa armadilha. Alguns dizem que não é armadilha, mas nem falam correr atrás de mulher. Mas se fechar no quarto não é um negócio muito saudável. Então, mas resumidamente, o pornozão fez com que as expectativas do homem comum aumentassem demais. E todo mundo ali vendo uma Sasha Grey, uma Aria Giovanni, pra quem é das antigas, ou Silvia Sant, quem lembra? Uma Mia Khalifa, sei lá, né? Os caras ficam ali meio desensibilizados. Pega aquela medianinha, claro que o cara vai comer, porque sexo real sempre é melhor que virtual, mas o cara já tá ali meio desensibilizado. Porém, a mulher também, que como eu falei no começo, é consumidora ávida de pornô, é consumidora de outro tipo de pornografia que é tão nocivo ou até pior do que a pornografia que todos conhecemos. E com um adendo, não tem ninguém falando, olha, não faça isso, porque... E qual que é isso? É o nosso tema de hoje, a pornografia emocional. E o que seria isso, Barão? Como eu falei, mesmo consumindo pornô, elas não se excitam tanto com a pornografia visual como os homens. Mas isso significa que não existe uma pornografia que mexa com a cabeça delas. Vamos ser direto ao assunto, né? Parar de enrolar. As mulheres se masturbam com palavras, com historinhas, com romancezinhos, que são contados em filmes, livros, TVs. Quem nunca ouviu uma mulher falando, ai, aquele cara tinha uma lábia? Então,
Claro, né, que sempre tem em conjunto, a lábia geralmente vem em conjunto, mas é interessante ver, né, e o cara tinha uma lábia. Homem nenhum fala, aquela menina tinha uma conversa, eu fui lá e comi ela. Não, ela tinha um rabão, era gostosa, ou até era bem feminino, o cara ficou atraído, falou, ai, creu. A mulher, não. Mesmo que pode ser desculpa, mas mesmo assim é bem interessante isso. Ele tinha lábia, ou seja, palavras mexem com mulheres, que nem peitões e bunda mexe com homem. Basicamente isso, né? E você vê que todos esses filmes de romance, de não sei o que, de até aqueles mais trash, que nem os 50 Tons, eles basicamente seguem uma fórmula. Você tem lá o alfão, todo pã, bonitão, rico, que não sei o que atrai um monte de mulher, só que acaba escolhendo uma lá, bobinha. Que geralmente, né, a mulher se põe nesse lugar, nesse papel, digamos assim, na cabeça dela. E, obviamente, a fantasia que uma mulher tem com esse cara alfa fodão é descabida, porque todo mundo sabe, não tem alfas por aí dando sopa. A maioria de caras são Zé Ruelas como eu e você. Caras até bons, né, e tal, mas não somos alfas, fodões, ricos, 40 de braço com 30 de pica, entendeu? Se bem que eu tenho 30 de pica, mas isso é outro assunto. E, claro, e obviamente, essas duas pornografias, tanto a visual quanto a emocional, ou talvez mental, são comparáveis, são irmãs, digamos assim. Têm o mesmo propósito e função. Ou seja, quando você, ou o carinha comum, vai lá, abre o Xvideos, digita lá, sei lá, história, alguma coisa, e começa lá a tocar uma, a mulherada pega uns 50 tons, alguns desses livros, não sei se vocês já perceberam nessas estantes de livraria, tipo Saraiva, essas coisas, tem muito livro, não sei o que do Cafajeste, não sei o que, aquele cara, e tipo, sempre é um cara bombado na capa. E se tá ali é porque tá vendendo, porque livraria grande não vai pôr uma porra lá pra não vender. Então, enquanto, como eu falei, o cara vai lá no Xvideos e bate uma pra Esther Tigresa, a mulher vai bater uma baseando-se nesse livro, na historinha. Nem fala até bater uma. Porque, assim, a diferença é que a masturbação masculina é bem mais, vamos dizer, crua, né? O cara vai lá, baixa as calças e começa a bater uma. Da mulher não, geralmente a mulher vai lá, fica pensando. Ai, imagina se fosse eu na mão desses caras que não sei o que. E tipo, às vezes a mulher fica viajando tanto nisso que acaba ficando animada demais e acaba ali debaixo das cobertas indo pros finalmentes, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Mas o resultado final de toda essa masturbação para amantes ideais, podemos dizer assim, né? Ideais de romance, é o mesmo tanto para o homem quanto para a mulher. Expectativas que são altíssimas e aquele desapontamento com as alternativas que você tem na vida real. É que nem o cara tá lá sonhando na Titiolina, pegando outra da antiga, e pega a menininha ali, com bunda pequena, peitinho mais ou menos, meio gordinha, não sei o que. A mulher é a mesma coisa, tá lá sonhando, sei lá, com o Hugh Jackman, alguma coisa assim. E pega um cara Zé Ruela aí, entendeu? Meio incel. Mas é foda, pessoal, é foda. Fechando o assunto, espero que tenha sido mais claro, né? Essa pornografia emocional, é que assim, você não vê ninguém falando, né, esse pessoal aí que paga de moralista, de defensor dos bons costumes, que ninguém chega nelas, né, tipo, esses tradicionais furiosos, falando aí, né, que mulher tem que deixar disso, que isso é uma arma contra o Ocidente e suas baixa natalidade, que são agentes da nova ordem mundial, você está contribuindo para a nova ordem mundial, você é um agente do Jorge Soros enquanto você está lendo lá os 50 tons, ou esses livrinhos aí que eu falei de Cafajeste, e blá blá que você está cansando de ouvir, né? Ninguém fala, ai, larguem isso, cresçam, não tem nada disso. Não existe. E assim, nesse assunto de pornô, é uma droga, não, eu sou meio liso. Eu não me envolvo nesse assunto porque eu também não tenho lá muito conhecimento pra dizer. Só sei que, claro, né, eu sou daquela opinião de sempre. Tudo demais é perigoso.
E sei que tem exagero mesmo. Mas eu não vou ficar comprando aquela narrativa que a atriz pornô é pobrezinha, que é estuprada, que não sei o que, meu, pelo amor de Deus, né? Porra. Pode ter até que ter um caso ou outro, não sei, né? Especialmente no leste europeu, que acontece um monte de merda, né? Mas, porra, você acha mesmo que uma história, que uma... Ah, sei lá, essas atrizes famosas aí estão nisso porque botaram uma arma na cabeça delas e elas foram lá e... Não, pelo amor de Deus, né, pessoal? Se fosse assim também, né, a gente tinha que falar também dos galãs, né? Então falar, não, os galãs estão lá porque foram obrigados, botaram arma na cabeça deles, aquilo é um estupro moral pra eles e ninguém fala uma bobagem dessas. Porque, porra, né, também é foda. Mas é isso, pessoal, espero que tenha ficado interessante aí o episódio. Espero não ter me alongado muito aí. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela paciência e pela audiência. E até um próximo quadro Terminologia Realista.